YouTube também, uma boa tarde para vocês que assistem os nossos vídeos com bastante conteúdo bacana. Pessoal, nós fizemos uma votação para ver qual era o tema dessa live em especial. Eu falo que tem tanto conteúdo legal que a gente fica até perdido sobre qual que a gente faz primeiro, né? E eu tinha duas opções bem legais, que era falar sobre metais, que hoje em dia tem muito metal legal, metal cromado, dourado, gold, rose gold, e também tinha a opção da gente falar sobre as esquadrias. E vocês votaram, então, com 65%, nós vamos falar sobre esquadrias, que também não deixa de ser um tema extremamente interessante. Uma boa tarde, sejam todos bem-vindos. E hoje eu tô aqui na Bernini Acabamentos, como a gente vai falar sobre esquadrias, nada melhor como mais uma vez a gente falar com quem entende do assunto. E eu tô aqui com o Alexandre Bernini. Mais uma vez, Alexandre, obrigada. Eu que agradeço. Por dividir seu conhecimento com a gente. É sempre muito produtivo, muito gostoso, e eu sinto o maior prazer de fazer isso junto com você. Alexandre, mais uma vez, eu já falei na outra live que está salva no Instagram, mas conta para o pessoal um pouquinho, uma breve histórico da Bernini Acabamentos. A Bernini Acabamentos está há muitos anos no mercado e ela vem de pai para filho. E nós temos uma pegada que é sempre trabalhar com as melhores marcas da construção civil, em Guaxupé específico em acabamentos. Em Mococa nós trabalhamos do básico ao acabamento, mas em Guaxupé só com acabamentos. Embora traz de Mococa para cá e se oferece tudo, né? Sim. Mas assim, é uma empresa que vem de tradição, e uma coisa que a gente preza muito aqui é o treinamento que é feito pelas indústrias, onde nossos vendedores são totalmente capacitados, e hoje eu vou tentar passar um pouco para vocês sobre portas e janelas, principalmente das linhas que nós trabalhamos, que é Sasazaki e da Lucasa, que é do grupo Uliano. Eu acho super legal essa história do treinamento, porque assim, a gente aperfeiçoa. A gente contou, eu tô vendo que tem uma galera aí que faz arquitetura que sempre tá na live querendo ter conhecimento. Então, muito obrigada a vocês por participarem. E isso que o Alexandre falou, eu acho que é um ponto principal, tanto pra gente como profissional, para quem está se formando e para quem está construindo. Eu sempre falo, quem está mexendo com obra tem que entender do que está fazendo também. E esses treinamentos que a Bernini, nossa, toda hora tem treinamento na Bernini, capacita os colaboradores, eu acho isso super legal. Ontem mesmo eu estava aqui fazendo um breve histórico para vocês do que seria feito, e foi um dos funcionários que me deu uma prévia do que eu falei ontem para vocês, porque a gente nunca sabe tudo, as coisas se renovam muito rápido. Então eu já vou começar com a primeira pergunta que vocês fizeram, que obviamente é o tema dessa live, que é as diferenças, as principais diferenças entre o aço pintado, que a gente chama de APD, o alumínio e a madeira em portas e janelas. São produtos diferentes com características diferentes. A pioneira em alumínio foi a Sasazaki. Então a Sasazaki, os produtos, vamos falar das linhas que nós trabalhamos e que está no mercado. Então, o que seria o alumínio? É um material muito nobre, aonde ele não tem uma manutenção. Por se tratar a nossa região não tem muito problema com maresias, esse tipo de... É questão de estética mesmo. Ele é um produto onde as características deles são refinadas. Aço pintado. APD quer dizer aço pintado definitivo, mas nada mais é do que a esquadrilha de ferro, a esquadrilha de aço, onde ela é pintada com um sistema eletrostático, significa a troca de polarização da tinta a pó, que é a mesma que é usada para
refrigeradores, pintura de carro, máquinas agrícolas, é a usada para a pintura da linha alumínio e aço pintado. E também já vem com vidros. E aquela vedação também, Sim, feita por um sim. sistema de borracha, né? Tanto as portas de alumínio e de aço pintado, ela tem um sistema de estancabilidade de ar que é perfeito. Por exemplo, quando um lugar onde venta mais, ela não fica igual aquelas casas onde faz aquele barulho tipo casas assombradas, né? Aquele barulho, não. Ele tem uma estancabilidade de ar zero, ou seja, quando você fecha ela, além da vedação do ar e da água também não entra. E é o mesmo sistema usado em carros, no para-brisa de carros. Então hoje conta, principalmente dessas duas marcas que nós trabalhamos, que são as melhores do mercado, com um sistema de vedação tanto para água, vento, o mesmo sistema usado pelas empresas automotivas, que dá um sucesso maior na vedação. E a de aço, que a aço normal, ela nada mais é do que o aço, onde ela tem um fundo preparador para receber a pintura, exatamente, né? E aí, nesse caso, o cliente tem que pintar e colocar vidro. O que eu vejo um pouco de diferença, ontem eu estava conversando bastante com o Carlos aqui sobre isso. O problema que eu vejo do aço pintado é a dificuldade de um bom acabamento na pintura. Porque a esquadria, principalmente quando a gente fala de uma esquadria, uma veneziana, que ela seja multiflex, ou seu pintor vai ter que ter uma grande técnica para desmontar ela e pintar para ter uma cobertura perfeita, ou o pintor vai pintar ela montada, o que não vai conseguir cobrir todos no aspecto geral dela, né? Então eu estava até fazendo simulamos um orçamento de uma veneziana para ter uma ideia de custo-benefício, porque é uma coisa que eu venho constantemente falando com vocês, é sobre o custo-benefício de cada produto. E foi a época que a diferença era muito grande, né? Não, hoje se você pegar, levar em conta a mão de obra do pintor, a pintura, a colocação do vidro, a instalação, ela fica praticamente o preço do aço pintado definitivo já. Certo. E além de você ter uma garantia muito melhor. Por exemplo, a colocação dos vidros numa abertura de ferro normal, usa-se massa. Nesse caso, usa-se borracha. A pintura é feita com a peça desmontada e uma pintura a pó. Agora, que nós estamos falando questão de custo, mas as de aço têm uma qualidade também muito superior. E nós, inclusive, trabalhamos com essa marca do Casa e Sasaki, porque nós sabemos que com o desmontar das peças para a pintura, ela fica um pouquinho fora do prumo, ela começa a enroscar. Então, o que a gente sugere sempre para os nossos clientes? Olha, assente, se não for pintada, pinte, monta, enroscou, nos comunique que a gente aciona assistência técnica, eles vêm e resolvem, eles regulam todas as portas e janelas. Isso é muito E bom. as de alumínio e de aço pintado, ela já vem com uma proteção, que você só tira ela depois que a casa estiver pintada. Ela vem toda fechadinha, né? Ela Vem. vem toda embalada. E eu acho que isso é toda outra grande vantagem entre uma esquadria que já muda a qualidade e até a durabilidade dela durante a obra, porque obra é impacto, né? A linha alumínio, ela vem totalmente vedada com o Eucatex, justamente por não ter contato com a cal. Só vem os chumbadores para fora, onde é colocado, chumbado, pronto, acabou. Depois, no final da obra, quando estiver pintada já a casa, se tiver algum detalhe, se estiver enroscando por falta de algum probleminha no assentamento, a gente aciona a assistência técnica, eles vêm até o local e regulam tudo. A mesma coisa acontece com a linha de aço pintado, só que ela não vem com o Eucatex, ela vem totalmente com um plástico grosso,
onde faz uma proteção de certa forma, lógico, até porque ela vem risca, com não quebra o vidro, né? vidro, né? Então tem essa proteção. Uma outra pergunta que eu acho bem legal, porque assim, a gente falou da esquadria de aço, da esquadria de alumínio, e a gente não falou também que a diferença é que a madeira vai ter uma pergunta sobre ela, a gente vai falar. Mas a gente não falou é que o alumínio não enferruja. Sim. E obviamente ela tende a ser duradoura, a uma durabilidade um pouco maior. Agora uma pergunta bem bacana que me fizeram. Você acha que a esquadria feita em serralheria tem a mesma durabilidade das esquadrias industriais? O que eu quero explicar para vocês? Tem as esquadrias que são feitas, a gente compra pronta, sob medida, que é o caso dessas marcas que o Alexandre está falando, mas também tem serralherias, vidraçarias que fazem as esquadrias em alumínio ou em ferro, enfim. E aí me perguntaram se tem a mesma durabilidade de uma industrial, feita por uma indústria. Não tem a mesma durabilidade e nem a mesma fechamento contra a água, estancabilidade de ar, não tem. Porque hoje todas as portas e janelas que saem da indústria, independente delas, ela tem que sair de acordo com a norma da ABNT, da NBR 10821, que é uma norma onde pontua várias questões que obriga a empresa, a indústria, né, a atender. São normas técnicas. São normas técnicas. Tem que ser aprovado e seguido, senão não entra dentro da aprovação e liberação. Exatamente. Só para vocês terem uma ideia, se não tiver dentro dessa norma, as indústrias têm um sistema do governo federal, onde ele é fiscalizado pelo Ministério Público, que a indústria que não tiver dentro dessas normas, ela não pode ser comercializada para programas sociais do governo. Então, isso é de extrema qualidade, de extrema importância, porque além de dar a garantia ao cliente que você está comprando um produto dentro de uma norma, esse produto também ele tem que ser visto que, para ser colocado em qualquer obra social, que seja da Caixa, BNDES, enfim, tem que estar dentro dessa norma. Que é o que dá o respaldo para vocês também, lojistas, de saberem que estão oferecendo um produto que vai ter uma assistência técnica, que não vai oferecer problema para vocês. Inclusive, tem peça que tem garantia de 10 anos, não é? Sim, a linha Excelência, Ideale, da Lucasa, como a linha Alumínio e Alumínio Forte da Sasazaki, tem 10 anos de garantia. Você pega uma linha aço pintado, que é a linha Facilitar, ou a linha Prática, que é de aço pintado definitivo da Lucasa da Sasazaki, tem 6 anos de garantia. Então, e outra coisa, porta de janela é diferente de qualquer coisa, de um metal, de uma louça que você troca toda hora. Então você tem que comprar um produto bom, porque raramente você vai trocar uma porta e uma janela, você tem que quebrar a casa. Eu acho engraçado porque assim, a gente fala de porta e janela como uma coisa muito comum, mas a gente tem sempre que lembrar, a gente até estava falando disso ontem, que a porta e a janela, ela não é apenas decorativa. A gente tem que prezar muito pela durabilidade, porque ela tem que te proteger, porque ela fica no tempo, ela tem que proteger contra a chuva, ela tem que te causar um conforto térmico, um conforto acústico, que é até essa questão da vedação que o Alexandre estava falando, que é feito igual os sistemas de carro. Ela tem que bloquear a luminosidade muitas vezes, quando é por exemplo, uma veneziana. Então, assim, não é só... E ainda tem que trazer segurança. Sim, e ao mesmo tempo também dá claridade em certos ambientes. Exatamente. Então, assim, ela não é só estética, ela não é uma coisa técnica que a hora que você fala, tô na fase de esquadria... Não, ela é extremamente importante e é uma coisa que dá manutenção se não for bem escolhida. A gente não gosta de manutenção na casa. Uma outra pergunta, já que nós não falamos de madeira, então nós vamos começar a falar agora. Aqui tem uma pergunta assim, a porta de entrada, ela deve ser sempre de madeira? Qual outra opção que tem no mercado? Você fala, eu falo?
Antigamente usava-se sempre porta de madeira na porta de entrada. Com essas entradas de linhas como alumínio, enfim, houve uma migração, mas não é, hoje está 50-50. Mas eu prefiro que você fale sobre isso, que é uma questão mais de estética, né? Não é... Eu acho que envolve estética e, obviamente, envolve uma análise do espaço. Eu amo porta de madeira, eu gosto de mandar fazer a porta de madeira, porque eu sempre desenho as portas nos meus projetos, elas são sob medida. Muitas vezes tem as portas, ontem eu mostrei uma porta super bonita de entrada que tem aqui em madeira maciça, porque são de porta de entrada. Então é uma porta que tem, ela precisa, sendo de madeira, ela precisa ter uma resistência maior ao tempo. Mas eu uso porta de madeira quando eu tenho uma proteção. Sim. Quando ela não vai ficar exposta totalmente ao sol, à chuva, porque isso vai causar muita manutenção e pouca durabilidade. No caso, quando eu tenho essa possibilidade, trabalho a madeira. Agora, muitas vezes, com essas modernidades de projeto, a gente fazer a casa cada vez mais clean, a porta de entrada fica muito exposta. É onde a gente entra com a porta de alumínio. Eu gosto, nesse caso, de usar a porta de alumínio. Ontem também mostrei uma porta de alumínio branca que tem aqui. Ela é maravilhosa e eu esqueci de mostrar, mas eu vou deixar depois aqui para vocês verem no meu Instagram a porta de alumínio preta que tem aqui. Ela é uma porta fosca. Ela faz, eu acho que até 1,20 de medida. Se não me engano, 1,30. Então, quer dizer, uma porta já mais larga, pivotante, um puxador lindo. Então, assim, eu falo que não existe moda e não existe, assim, existe, claro, mas a gente quando fala em casa, a gente não fica modinha. A gente vai no que é durável. Então, até a questão estética tem que ser analisada em relação à durabilidade. Porta de madeira é legal? Claro que é legal, mas ela tem que estar no lugar certo para você não ficar tendo muita mão de obra. E se for de madeira, tem que ser a madeira certa. A madeira adequada, o verniz adequado, todo o trabalho de conjunto disso tudo, né? Aqui tá perguntando, teve uma pessoa que perguntou ontem se existe um tamanho ideal de janelas e qual a pessoa deve usar. Eu acho que é uma pergunta assim, eu levantei essa questão, porém ela é muito particular, porque o tamanho ideal, eu acho que a casa ela deve ser ventilada, ela deve ser iluminada, todos os ambientes, existe sim as normas de iluminação e ventilação mínima, mas a gente sempre, hoje em dia, a iluminação natural é uma coisa que todo mundo quer ter, isso vem das portas e janelas. Então não existe um tamanho ideal, porém vale a gente falar que essas portas em questões que a gente está falando aqui, aço e ferro, aço ou alumínio, elas vêm sob medida, né, Alexandre? Bem, são tamanhos padrão. Padronizadas, né? E todas as indústrias produzem sempre o mesmo tamanho. Então, não tem um tamanho específico para colocar numa porta, numa janela. Vai do tamanho do ambiente. Né? Por exemplo, o quarto, se a gente conseguir colocar uma veneziana de 2 metros por 1,20, é um tamanho bacana. Um quarto menor, uma veneziana de 1,5 metro, é um tamanho bacana. Mas fica aqui, até vou me comprometer com você a isso, para quem é arquiteto, engenheiro, designer que está nos ouvindo, que vai nos ver no YouTube, ou os estudantes que estão nos vendo, vem buscar um catálogo aqui com o Alexandre. E antes de especificar, olhem no catálogo, para não acontecer de você especificar um tamanho que você vai dificultar ao seu cliente encontrar esse produto e às vezes ter que obrigá-lo ou a mudar o seu projeto ou a mandar fazer e às vezes não ter muita qualidade. Então pega o catálogo aqui, disponibiliza o catálogo para o pessoal, fala que vocês viram aqui na live da Giovana e o Alexandre entrega um catálogo e a gente já especifica certinho, tá? Mesmo para quem for construir, né, e já se envolve com isso, vale passar por aqui e também, gente, ontem eu falei uma coisa super legal, tem que pôr a mão no material. Tudo que a gente vai comprar, eu falo isso tanto em piso, revestimento, mas janela também. A hora que você pega uma janela de alumínio e põe ela para correr, gente, é isso aqui. E a janela corre, é levíssima, é um outro acabamento, é de aço também, então assim... Vem pôr a mão no produto, né? E esses produtos têm todo exposto aqui, tanto aqui como na loja de Mococa, e vocês podem ver a qualidade do produto.
Tem uma outra pergunta que fala qual é o tipo de vidro que vem nas janelas prontas. Claro que quando vem vidro, não são todas, como o Alexandre já falou. As de aço sem pintura não vem vidro, mas as outras A vêm. linha alumínio e as linhas de aço pintado, elas vêm com vidros normais, com exceção na linha do banheiro e de cozinha que vem mini boreal, que é justamente para ofuscar a visão de fora para dentro. E as demais é vidro normal, liso, transparente. Vidro comum, né? Porque não tem necessidade de ser um vidro temperado pelo fato ela ter a estrutura e a estrutura que faz a segurança e a vedação dela. Então ele é um vidro comum. Aqui tem uma outra pergunta que fala sobre as portas internas. As portas internas dos quartos devem ser em madeira, pintada ou envernizada? Porta madeira, porta interna não tem necessidade de ser porta maciça, mas se quiser porta maciça, não tem problema nenhum. Normalmente usa-se dentro de casas, dentro da residência, portas lisas e que pode ser pintada ou envernizada. Aí vai do gosto do cliente. Hoje está muito na moda usar portas lisas pintadas, mas nada impede de invernizar. Uma coisa que vale salientar é que porta lisa normal não pode ser colocada na área externa, onde toma chuva e sol, porque as lâminas soltam. Sempre a gente indica para áreas externas, com ou sem incidência de sol ou chuva, portas maciças e de qualidade. Tem algumas portas que você compra e com o tempo ela entorta. Ela vai entortando ao ponto de nem fechar mais. E dentro de casa, portas lisas normais. É o que é indicado. Assim, essa questão de pintado ou invernizada vai muito do estilo da casa. Eu acho que isso vai do que te agrada, do que faz bem aos seus olhos e do estilo que você está criando para a casa do seu projeto. Eu particularmente gosto muito, eu falei que hoje eu ia dar algumas dicas do que eu costumo fazer e uma delas é justamente sobre a porta pintada. Eu particularmente gosto muito de porta pintada e ultimamente eu tenho até ousado um pouquinho, eu não tenho mais pintado só as portas de branco. Muitas vezes a gente pinta as portas, as guarnições, os portais na cor da parede para disfarçar ela. Isso é uma técnica super legal. Gente, tem uma última pergunta aqui de uma pessoa que ela perguntou o seguinte: porta da sala com 2 metros de correr, seria melhor toda de vidro ou com madeira vazada? Eu acredito aqui, Alexandre, que mais uma vez a gente entra na questão do gosto da pessoa. Eu só acho que uma porta de 2 metros de vidro, se for para a porta de entrada, não é muito interessante que ela seja de vidro, porque já é uma porta muito grande, ela acaba perdendo um pouco o aconchego que a porta de entrada tem que dar. Eu acho que a porta de entrada ela tem que ser uma porta convidativa, ela tem que ser aconchegante. Então a madeira com vidro fica muito bacana. E só o vidro, no caso que ela perguntou do vidro temperado, eu acho que ela não dá esse aconchego que uma porta de entrada dá, uma porta convidativa. Ela é a entrada, a recepção da sua casa. Então eu gosto muito de trabalhar a madeira. Você tem alguma coisa? Hoje tem portas pivotantes, que a diferença é que ela não tem dobradiça, porém ela tem um pivô em cima, que é uma inovação de portas, principalmente para a porta de entrada. Então valeria a pena conhecer as portas pivotantes como uma opção, nesse caso, de colocar na parte da frente. Eu gostaria só de fazer um rápido comentário. A questão, todo mundo fala sobre vidro temperado em porta. A única que usa esse tipo de material, que é a Sensazaki, que é a linha Sound Block. A linha Sound Block, ela é uma linha
para lugares onde tem muito ruídos e para deixar o ambiente interno mais confortável de forma sonora. É um vidro mais grosso, onde ela tem... Funciona mesmo. Vamos supor, um lugar onde está com aproximadamente 80 decibéis de barulho externo. Ela derruba para 42 interno. No caso da linha som de bloco, onde tem um vidro mais grosso, ela tem um sistema de vedação acústica mais aprimorado do que essas que a gente está falando. Aqui a gente está falando, pessoal, num apanhado geral, tá? A gente está falando diferença de material. Obviamente, se você pega um catálogo de um produto, vão ter muitas especificações. Cada caso deve ser estudado, deve ser trocada ideia com um profissional que entenda. Porque para tudo tem uma solução hoje em dia. Tem. Para tudo tem solução. Pode variar. O engenheiro Miguel está perguntando. Miguel, obrigada. Pode você variar. Sempre participa da nossa live. Obrigada, viu? Sim, ele pode variar, se tem beiral ou não. Com certeza, aquilo que a gente estava falando, sim, né? Quando tem beiral, ela recebe uma intensidade menor de água. Mas recebe. Mas quando não tem, agora quando não tem beiral é complicado, porque aí com certeza já é um problema declarado ali, né? Declarado, você põe uma porta-lisa sem lisa, por exemplo, ela, mesmo com beiral, o beiral dá 60 centímetros, normalmente aí numa chuva de vento acaba molhando, então mesmo com beiral a gente ainda uma opção, risco, né? é uma opção, pode, tanto que a gente é treinado para indicar portas maciças para áreas externas e lisas internas. Bom, pessoal, é isso, assim, das diquinhas que eu fiquei de passar para vocês, eu particularmente sempre tento, lógico que analisando o custo da obra, o valor disponível do cliente, eu gosto muito de usar o alumínio, porque eu acho que o alumínio ele tem uma vida longa e a gente não gosta de ficar trocando produtos em obra, trocar uma porta, uma janela é quebradeira. Então, assim, analisando custo-benefício, quando é possível, eu gosto muito de usar o alumínio. Falamos das portas de entradas, que eu tinha me comprometido a dar algumas dicas para vocês, então eu gosto muito de usar madeira. Quando não é possível, o alumínio, e de preferência o alumínio preto, se combinar com o estilo da casa, que ele é fosco, ele é maravilhoso. As portas internas pintadas, que eu já falei para vocês. E disse que vai ter uma nova tendência, o pessoal está começando aos poucos a introduzir no mercado, que essas indústrias vão começar, né, Alexandre, fazer as portas e janelas sob medida. Lógico que isso ainda vai levar um tempo, ainda tem um custo alto, mas eu acho que se acontecer isso vai ser muito legal, porque a gente sempre inventa moda. A gente não quer esquadria tudo do mesmo tamanho, padronizada. Muitas vezes a gente especifica tamanhos diferentes e tem que correr para a serralheria. Mas agora as indústrias vão começar a fazer sob medida, né? A Lucasa, por exemplo, ela já está divulgando isso, já está fazendo. É um pouco complicado ainda, porque precisa de especificação de arquiteto, de engenheiro, porém, eles já estão produzindo linhas sob encomenda com a mesma qualidade e durabilidade que a gente falou aqui, industrial dentro mesmo, das né? normas, só que de um produto fora de padrão, de tamanho, seria que normalmente você vê no primeiro catálogo. passo, uma esperança da gente saber que a gente vai chegar lá. Gente, é isso, a gente não vai se alongar muito, as lives são rápidas, porque é um horário sagrado do almoço. Dúvidas que ainda ficarem, pode mandar, a gente se compromete a responder para vocês. Alexandre, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Por nos receber, por dividir todo o seu conhecimento com a gente. Estamos à disposição aqui na Bernini Acabamentos, em Guaxupé, nós estamos em frente à exportadora, na Avenida Felipe Elis Leituni, 1062, e em Mococa, na Avenida Américo Pereira Lima, 600. Precisando de alguma coisa, estamos à disposição aqui. Venham conhecer a Bernini Acabamentos, venha tirar, tem dúvida, venha aqui, converse com nossos vendedores, eu estou à disposição.
e sempre todos são muito bem-vindos aqui. E obrigado. Para o pessoal do YouTube que nos assistiu, muito obrigada. Desejamos uma ótima tarde e nos vemos na nossa próxima live. Muito obrigado.